Isso nos propicia, inclusive, em alguns estudos, que nós possamos coletar determinados indivíduos de determinada espécie, aquele que a gente passou 1, 2 dias ou uma semana observando. Alguns bichos são territoriais, eles não saem, ele tem aquele localzinho dele, e você pode ficar observando uma série de atividades deles e, inclusive, no final, é a parte ruim da história, mas é necessária, a gente é obrigado a coletar aquele indivíduo, fixar, para levar como espécime de testemunho dos nossos estudos. Por gentileza, vê se consegue o foco. Na época da vazante, há uma concentração muito grande eu acho que está bom, filhotes de peixe, ou no caso específico, peixes pequenos, e eles se aglomeram em cardumes mistos como uma forma de se proteger da grande pressão de predação que tem principalmente por aves e peixes maiores que se alimentam desses peixes pequenos. A concentração e a formação em cardumes mistos leva a um benefício mútuo de todas as espécies, porque na natureza a espécie, a perda de indivíduos, se for assim só em cima de uma espécie, é muito ruim para ela. No momento que elas se aglomeram, isso distribui para muitas espécies juntas, então a perda de material genético é bem menor, né? Provavelmente isso deve ser uma das explicações por que dessas aglomerações, já que em outras épocas do ano elas não estão em cardumes mistos. O Pantanal, mesmo na época de seca, né, apresenta algumas informações extremamente curiosas acerca da vida de peixes. Num local como esse aqui, pelo menos 2, 3 espécies de peixes conhecidas, quais sejam a piramboia, o mussum e uma espécie de tuvira, que eu vou mostrar daqui a pouco, eles passam todo o período de seca enterrados nesses locais até que comece o período de chuva e sai. Esse aqui é uma tuvira, mas ainda tem mussum e tem piramboia nesses locais. Eles vivem aí, passam toda a seca, né? E quando começa a chover, amolecer a terra, eles fazem uma migração vertical desses cerca de 60 centímetros de profundidade, né, em que eles estão, migram e ficam principalmente em pequenas poças d'água formadas pelo pisoteio do gado, seja cavalo, seja o boi. Então, eles fazem essa migração e quando começa a chover, o Pantanal começa a encher, e aí eles migram e no período de cheia eles ficam nas raízes de água-peixe, porque tem uma carne bastante apreciada por uma quantidade imensa de peixes que comem peixes e aves. Isso aqui é um detalhe, essa foto foi feita em 1978, portanto, 79, há quase 10 anos atrás. É possível ver isso mais. Quase 1 quilômetro quadrado da Lagoa de São Mariano havia em evolução um cardume misto de pacu-prata ou pacu-peva, como é chamada na região. E toda essa onda é formada pelos peixes e alguns assustados com o barco saíam fora d'água, não só com o barco, mas pintados, jaús, jacarés e outros predadores maiores que ficam também concentrados em cima desses cardumes se alimentando desses peixes. E aí por isso eles saem fora d'água. A profundidade aqui é de 1,5 m a 2 no máximo, mas é de uma beleza ímpar. E eu vou mostrar na sequência alguns aspectos disso, desse acontecimento que infelizmente não pude mais ver, né? Mas que pelo menos eu tenho as fotos para registrar que isso já foi possível um dia no passado. E é responsabilidade nossa o gerenciamento. Mas o que é importante disso tudo, um outro detalhe, muito bonito. O que é importante disso, e a lição que ontem eu falava, da importância que a gente tem, ela não está muito boa mesmo, então é só isso. Mas a importância que tem isso aqui é que ontem eu dizia que para a gente começar a compreender o Pantanal como um todo, há a necessidade primária de que entendamos a vida das pessoas que vivem lá. E aqui está um exemplo fantástico, não só para quem vive lá, mas para qualquer ser humano na face da Terra. Este senhor saiu, enquanto a gente, para o trabalho que havíamos programado para uma semana, a gente fez num dia,
Em cerca de 2 lances de tarrafa, nós conseguimos 250 exemplares deste peixe que era objeto do estudo. Este senhor chegou com um caniço, pescou meia dúzia de peixe e voltou, foi embora. Ele voltou só no outro dia para pescar o necessário para aquele dia. Tá? Agora imagine isso na mão, por exemplo, dos pescadores do frigorífico Tavares. Acontece, eles estão lá. Não é só uma alusão, não. É uma constatação, pelo menos eu fiz. Aqui nós temos um caixara, surubim pintado, de qualquer forma, em postura de caça. Ele se aproveita, diríamos assim, para ficar mais fácil, desse seu padrão de colorido, e ele fica em locais sombreados no ambiente, e as sombras produzidas fazem com que ele adquira uma certa camuflagem, com que ele não fique tão perceptível, pelo menos para suas presas. Ou então pode ficar escondido dentro da vegetação, de onde ele se arremete para pegar o seu alimento, para pegar as suas presas, que normalmente são peixes menores. Tá? Um outro detalhe do mesmo indivíduo. Uma coisa importante é que pode ficar, vocês poderiam perguntar, a presença de vocês não interfere no comportamento desses animais? Interfere muito mais você fora d'água se movimentando do que você dentro d'água. Porque no momento que você fica, passado cerca de 10, 15 minutos, você passa a ser mais um indivíduo, um organismo que está dentro d'água dos tantos. Eles só começam a ter cuidado, como teriam se aproximasse um jacaré, um outro peixe, enfim, uma sucuri, um outro habitante desse ambiente. Um outro detalhe. O que é importante também é que eles são extremamente eficientes. Apesar do tipo de corpo, que a gente não suporia uma certa agilidade, mas a cerca de 60 centímetros, 80 centímetros, é extremamente eficiente. Ele abre a boca e investe e dificilmente ele erra a presa. Dificilmente. Fica até difícil de você... E você sabe, a maioria das vezes que ele abocou e ingeriu, porque ele mastiga, né? Você vê os movimentos de mastigar, e depois que ele ingere a presa, ele solta aquilo que foi abocado junto. Ele não engole o que não interessa. Por exemplo, se vem uma folha, um pedaço de pau, e há uma dispersão no momento das presas que estavam próximas. O que é que houve? Vê se você consegue. É importante também entender que existem peixes que aproveitam de outros peixes, tornando o seu corpo como o seu ambiente. No caso específico, aqui nós temos um outro bagre, de pequeno porte, cerca de 23 milímetros de tamanho máximo, na sua fase adulta. Aqui nós temos um com o estômago cheio de sangue e um outro vazio. Se alimenta principalmente de muco ao longo do corpo, né? E esse aqui é um bagre, é um peixe que fica na cavidade branquial e tem dentes especializados que aderidos a esses filamentos, que é bastante irrigado, porque exatamente a respiração do peixe, isso aqui tem uma extrema importância, por isso o grau de irrigação, e ele vai tirando o sangue dessa estrutura do peixe e se alimenta de sangue. Então, na natureza você pode encontrar também um outro peixe utilizando o corpo do outro como seu ambiente. E é extremamente importante o entendimento de tudo isso. Os pequenos e na sua fase adulta têm alimentação exclusivamente de peixe, quase que exclusivamente de peixe. E esse padrão de cor, esse comportamento de viver escondido, intocado, tem muito a ver com vários aspectos da vida de outros peixes que se relacionam com ele, particularmente alguns predadores, como a gente vai ver na frente. Aqui é um cardume de piraputanga, é uma espécie de peixe do mesmo gênero do matrinchã, da Amazônia, bastante saboroso. E só para você ter uma ideia, é um dos peixes mais importantes na escala comercial no Mato Grosso, e quase nada se conhece acerca dos seus hábitos alimentares, dos seus hábitos reprodutivos, e alguma coisa publicada somente
está restrita a dados obtidos em laboratório, particularmente com biologia reprodutiva. E é muito importante, um bicho muito importante. E, com certeza, esse padrão de cor tem muito a ver com escape de predadores e alguma coisa, sinalização entre eles e deles com outros bichos, mas quase nada se sabe. Você vê, um peixe como este, um peixe agulha, né, pequeno, cerca de 15 centímetros, é um predador extremamente eficiente. Esse seu corpo, quando ele ataca principalmente no crepúsculo matinal, e ele se confunde com muita facilidade de vista dorsal com esses capins, o que lhe confere uma certa vantagem no sentido de evitar que seja predado por aves, e de vista lateral, o que lhe facilita a aproximação de peixes pequenos, e a uma certa distância de 10, 15 centímetros, também é extremamente eficiente, pegando peixes pequenos. É um piscívoro especializado e, entretanto, é pequeno, mas tem suas vantagens. E a compreensão de tudo isso, se a gente pudesse raciocinar como peixe, se isso fosse possível, seria fácil. Isso é muito simples. Só não é simples para a gente que quer compreender o que para eles não tem muita importância. Tá? O Pantanal também tem uma quantidade imensa de peixes ornamentais. No mundo, na Europa, América do Norte, enfim, em qualquer lugar, você encontra peixes brasileiros. Até pirarucu, de cerca de 200 quilos em aquário. Né? Pacus com cerca de 30 quilos em aquário. E uma quantidade imensa de peixes pequenos. Aqui em São Paulo mesmo, Mato Grosso, é caríssimo. Eu não sei quanto está o par, porque não poderíamos dizer nem casal. Mas é um peixe caríssimo em aquariofilia. Mas existe lá um sem número de peixes com padrão de cor muito bonito, e a compreensão da vida desses bichos poderia propiciar, inclusive, fontes de divisa, né? Se soubéssemos fazê-la. Um peixe como este, extremamente importante para o sistema, ele, quando começa a baixar os rios, né, maio, principalmente o mês de maio, cardumes imensos sobem os rios e vêm vários peixes maiores atrás, aves, e você sabe, aquilo vem revirando o rio, como se diz lá, lufada nessa época, porque o caboclo diz lufa-lufa de peixe, né? Faz um barulho que você leva à noite, para quem não conhece, ficar na beira do rio, vai pensar que está tendo um terremoto, que está caindo alguma coisa, que isso faz, vem fazendo barulho imenso. Milhares de indivíduos deste peixe, que é nada mais, nada menos que o lambari, para quem conhece. Esse é um lambari mais comum no Brasil, né, que é o Astyanax bimaculatus, né, e pouco se sabe acerca da vida de um peixe tão importante. Para fazer piscicultura intensiva desse bicho, basta você pegar 1000 bichos desses num tanque de eternito de 1000 litros, soltar lá e dar pãozinho, qualquer coisa, ou mesmo insetos que vão pousar, vão comer. Ele tem uma facilidade imensa, um espectro alimentar muito grande, ele come algas, tudo. É extremamente oportunista, engorda com facilidade, e a gente conhece muito pouco sobre ele, né?